Amém, glória a Deus. Meus irmãos, hoje à noite vamos falar do preço da amizade. Né? Tinha comentado com alguns, né? Até onde alguém poderia, pelo um amigo, até onde alguém poderia se comprometer financeiramente, emocionalmente, né? Materialmente, por uma pessoa que é amigo, já descartando aqueles que comentamos, aquelas pessoas que têm péssima índole, aquelas que são companheiros, aquelas pessoas que a gente não conhece, aquelas pessoas que verdadeiramente não são nossos amigos, que ninguém vai se comprometer com o inimigo, né? Ninguém aqui vai chegar e vai emprestar um cheque para o inimigo, não tem nenhum sentido, mas estou falando pelo amigo mesmo, aquele amigo de infância, pode ser seu filho, pode ser seu pai, sua esposa, uma pessoa que tem vínculo, né, de comunhão, vínculo espiritual, vínculo material, vínculo afetivo e familiar conosco. Então, nosso bate-papo para isso, sobre isso, eu peço aos irmãos que anotem aí nossos versículos dessa noite para a gente poder meditar, entrar nessa introdução, para a gente ter nesse pensamento voltado para esse tipo de abordagem ou esse assunto, para poder comentar, que faz parte do nosso bate-papo aqui, ajudar um ou outro com a sua experiência, com a sua capacitação, conforme Deus te moldou, você pode ter uma visão diferente de minha, dos outros também. Isso vai nos ajudar a nutrir o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Por gentileza, anote aí o versículo dessa noite, Josué no seu capítulo 2, do verso 1 ao 6. Depois, Provérbios 17, 17. A gente continua em Eclesiastes 4, do versículo 9 e 10. Depois, volta para Provérbios 27, 17. E a gente finaliza em João 12, né, que fala do amor. O amor, parte espiritual. Pois bem, ao saber que um parente nosso, né, ele se comprometeu com algo perigoso, né, aquela pessoa que a gente estima, será que nós, baseado no conhecimento da Bíblia, nós acolheríamos esse irmão que eu falo, entre aspas, pode ser seu pai, sua mãe, sua esposa, que eu te falo, aquele amigo realmente chegado a nós, e a pessoa chega assim, olha, eu cometi uma coisa que foi sem pensar, e agora a polícia, a justiça, está me procurando. Nós, homens de Deus, nós acolheríamos essa pessoa, nós aceitaríamos essa pessoa debaixo do nosso teto, ou até mais, né? Eu até fui fazer aqui esses movimentos políticos, tem na Inglaterra, está tendo agora esse tumulto na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, Grécia, na Alemanha, a tal de Sharia, né? Que é um movimento, um sistema jurídico do islâmico bem radical, no qual as mulheres trabalhando para essa Sharia, elas denunciam as outras, né? E essa mulher acabam sendo presas, torturadas, algumas são mortas, teve até atletas, né, que foram mortas. Se um parente meu, que é muito chegado, um meu amigo, uma pessoa muito chegada a mim, fala assim, olha, eu agora faço parte da Sharia, você acolheria essa pessoa, por ser uma pessoa de muita estima? Será que nós colocaria a nossa mão no fogo para uma pessoa assim tão, né, para uma coisa tão radical? Bem, em Josué, no seu capítulo 2, por gentileza, tem uma passagem interessante de um personagem bíblico, a Raabe, que ela se comprometeu com pessoas que ela nunca tinha visto na vida, né? E enfrentou o sistema jurídico, o sistema político, enfrentou a guarda do rei, né, para acolher os espias da terra. Pois bem, abra por favor essa Bíblia em Josué capítulo 2, estou na minha versão NVI, que é essa personagem bíblica, Raabe e seus espias. A gente tem uma noção do nosso bate-papo aqui, para logo dos irmãos comentarem a respeito de como a gente proceder em casos assim e como cada um faria, né? Diz assim na minha versão: então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Setim 2 espias. Ele disse: vão examinar toda a terra
especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Contudo, o rei de Jericó foi avisado, ou seja, tinha espiões, né, esperados pelo reino, né, e foram lá caguetar os espiões de Josué. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. 3. Diante disto, o rei de Jericó, enviou esta mensagem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espiar a terra. A mulher, porém, que tinha escondido os homens, respondeu: é verdade. Pode perceber que ela não mente, né? Ela diz: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. 5. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, talvez os alcance. Nesse personagem aqui, integrante e interessante, essa mulher, ela fala para os guardas: olha, realmente, esses espias tiveram aqui, bateram na minha porta, sabe? Agora não sei. Ou seja, os guardas, será que ela está falando a verdade? Deveria ser conhecido dela, os guardas, né, provavelmente, e os guardas acreditaram nela. Eu vou me colocar numa situação que um parente meu chega na minha casa para se esconder. Será que eu acolheria essa pessoa? Nós sabemos que tem uma parte espiritual, que os espias de Josué estavam ali, Deus já tinha prometido que aquela terra de Jericó ia cair, ia sucumbir, e como ela mesmo diz, mais à frente vai dizer que os homens começaram a ter medo, o ânimo fugiu, os homens já não tinham mais coragem de lutar, ou seja, foi tudo derrotado já, eles estavam derrotados espiritualmente e fisicamente. E ela, sabendo disso, ela falou: eu vou acolher pessoas, mas o rei não podia matar? Podia matá-la. E ela simplesmente falou: calma aí, vou fazer uma escolha, por mim, por minha família, eu vou guardar. Tanto que mais à frente, nos versículos, vamos ver que ela chama toda a parentela dela por baixo da casa dela. Ela pensou no bem-estar familiar. Mas o rei, eu vou pagar esse preço. Porque se Deus, o Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar, ou seja, todas as cidades por onde esse povo passa, vai perder. E Jericó já foi condenado. Então, se um sistema está indo atrás de alguém, eu sei que aquele Deus vai dar a vitória, ela se comprometeu a ir contra um sistema, contra a justiça, contra o rei e dizer: não, eu não sei onde eles estão agora não, deve ter tudo ido embora. Para quê? Para ela salvar a família. Ela se comprometeu por pessoas que ela nem sabia quem eram. E nós, que temos amigos, eu emprestaria meu nome para comprar um carro? No meu nome, eu vou comprar um carro no meu nome, o cara usa e de repente ele some, desaparece, para de pagar e eu fico com a dívida? Será que eu tenho essa coragem? Ou baseado na Bíblia, eu posso me comprometer nesse nível? Eu poderia comprometer emprestar uma coisa que vai me fazer falta? Não, pode usar meu carro por um ano, depois você me devolve, né? Uma vez eu emprestei uma roupa, um terno para um colega, ele estragou. E depois de um mês ele falou assim: não, rapaz, sabe o que aconteceu? Eu falei: não sei não. Estragou, cara. Eu falei: não acredito que você fez comigo. Você, uma coisa simples, que eu tinha certeza que o meu amigo ia ter zelo, ele sempre me estragou. Ele pediu que um evento, que ele era, na época ele trabalhava com promoção de musicais, na época lá no Rio de Janeiro, música gospel, essas coisas de cantor de competição de igreja, né? Ele queria uma roupa, emprestei para o meu amigo, realmente um amigo de infância, um cara que eu tinha autoestima, que eu emprestei uma coisa particular e ele estragou. Depois eu falei assim: não, cara, que poxa vida, e agora? Eu não posso enforcar meu amigo, né? Ou seja, eu tenho que deixar, não é nem deixar, absorver a informação que ele estragou, e eu corri esse risco. A Bíblia me diz: não seja fiador, né? A Bíblia fala: cuidado para não ser fiador de alguém, senão você vai ir preso no lugar dele, você vai ficar acorrentado com ele. Então abre seu olho. Mas é um amigo estimado. Eu me comprometeria até quando? Até onde eu iria por alguém? Até onde eu iria no lugar do meu filho? Até onde eu iria? Até onde eu colocaria mão no fogo por alguém? Pois bem, Provérbio 17, por gentileza. Vou dar mais um pouco de levedura dessa massa, né?
Provérbios, no seu capítulo 17. Vamos botar um pouco mais de fermento aí para a gente poder trocar nossa ideia. Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce o irmão. Será que eu tenho que melhorar? Será que eu tenho que ficar menos nervoso quando o meu amigo, que é meu amigo, arrebenta uma coisa que é minha, estraga ou perde? Ou será que eu não devo me comprometer? Ou seja, em alguns nós falamos que de limite, né, da vaidade, né? Até onde vai o limite da vaidade? Até onde eu posso me comprometer por alguém? Né? A gente sabe que a gente tem muito assim, né? Tudo aquilo que vai levar você à falência ou botar a sua vida em risco, você não se compromete. A gente tem isso distinto, né, dentro do homem, né? O homem não empresta bicicleta, não empresta moto, não empresta carro, é uma coisa dentro da natureza humana. E diz aqui: o amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce o irmão. É na briga, é na luta. Um amigo arrumou uma briga, eu vou lutar com ele? Será que eu entraria numa luta com ele? Até onde? No mundo espiritual e no mundo físico e no mundo sentimental, até onde eu entraria, né? Até onde eu me comprometeria com esse meu amigo? Pois bem, continua já em Eclesiastes 4. A gente volta de novo aqui no Provérbios. Em Eclesiastes 4, no seu verso 9, Eclesiastes 4, no verso 9, diz assim: é melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então a palavra está dizendo que eu preciso que alguém me acompanhe, que eu preciso que alguém divida o fardo, divida a luta física, espiritual e sentimental. No caso da esposa, né, a gente pensa logo assim: a esposa é fácil, tá junto, né? Carne da carne, sangue do meu sangue, né? Tudo que eu faço, minha esposa sabe, né? Se eu for direita, ela vai para a direita, se eu for para a esquerda, ela vai para a esquerda. Como diz Jesus, deveria ser assim, desde o princípio, né? Então, diz aqui: é melhor serem dois do que um. Tem Bíblia que vai dizer, ou se um cair, o outro levanta, né? Já em Provérbios, volta para a gente diz em Provérbios, voltando para Provérbios, no seu capítulo 27, 17, diz assim: com o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro, ou o rosto do seu companheiro. Então, quanto eu mais me comprometo numa amizade, mais essa amizade fica afiada. Será que eu posso entender assim? Ou será que eu estou exagerando no entendimento? E agora vamos a João, capítulo 15. João, no seu capítulo 15, a partir do 12. Vamos resumir. João 15, no seu capítulo 12. João 15, verso 12, capítulo 12. João 15, verso 12. Amém? Podemos? Diz assim: o meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amei. Eu tenho que somar a informação que até onde eu posso me comprometer com o meu amigo, eu tenho que amá-lo sem me comprometer, eu tenho que amá-lo sem pôr a minha vida em risco, amá-lo sem comprometer a minha família, ou se ele faz parte da minha família, até onde eu iria ter esse meu parente, essa pessoa que é muito próxima, até onde eu iria. Acho que pela esposa seria fácil, né? Se a esposa estiver enrolada, a gente dá um jeito, né? O filho também, né? Se o filho tiver feito uma vou dizer assim, né, feito uma coisa absurda, né? Disse: não, mas meu filho, você fez né, chegou com um carro todo amassado, o que você fez? Ah, não sei, eu acho que atropelei alguém. Eu esconderia o carro do meu filho?
Eu escolhi, não, bota o carro ali atrás, esconde, vamos deixar passar. Ou seja, ou eu, sendo um servo, procurando a santidade, dizendo, não, você errou, nós vamos à delegacia, você vai denunciar o seu próprio crime, você vai se entregar, né? Você atropelou alguém, você vai assumir essa bronca. Ou eu falei, vamos tentar entender o que aconteceu, vamos apaziguar os ânimos, porque pode ter um pessoal lá nervoso da delegacia, pode pôr a sua vida em risco, ou eu simplesmente cheguei assim, não, meu filho, você errou, beleza, irmão. Não, é sim, não, vamos embora. Vamos para a delegacia, lá você fala que você atropelou mesmo, se tiver que ficar preso, você fica, e ponto final. Até onde eu entendo que o amor, ou que tipo de amor é esse, né? Esse meu amor por alguém, por uma pessoa, pelo próximo, que preço eu pagaria pela sua amizade? Ou eu assumiria até a bronca no lugar do meu filho, ou assumiria a bronca no lugar da minha esposa, ou a bronca no lugar dessa pessoa que não tem estrutura para suportar aquela carga? Até onde eu iria? Na Raabe, né, ela enfrentou os guardas do rei. Não, espia, sim, ela poderia morrer. Mas mais para frente, nós vamos ver que ela, quando ele falou assim, tudo bem, vamos fazer um pacto aí, vamos, você não vai morrer, agora quem estiver na sua casa não vai morrer. Então ela pegou todo mundo, pai, mãe, primo, sobrinho, filho dentro de casa, falou, fica aqui, não sai, porque a casa vai cair, o palácio vai cair, e a gente vai ficar aqui seguro. Ou seja, ela se comprometeu contra um sistema e salvou a sua família. E mais à frente sabemos que ela ficou sendo protegida por Josué e foi morar próximo às tribos, né? Lá de fora, nos lados das tribos, ela ficou lá de fora, próximo ao arraial, protegida por Josué. Ó, bota um laço ali, ó. Ninguém mexe naquela dona ali, hein? Atenção, gente, meu exército aqui joga um míssil, mas o míssil não pode cair na casa dela. E aconteceu assim. E aqui, pensando aqui, que o ferro afia ferro, e eu vou afiar o lado do meu amigo, e João diz que ama. Você pagaria? Ame uns aos outros. Ninguém tem amor mais do que esse, que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Eu daria a minha vida pelos meus amigos? Ou é apenas Jesus que poderia fazer isso, ou Jesus que se compromete com isso? Até onde eu iria? Já lembrei aqui, quer ver que eu não falei, né? Em Jonatas, em 1 Samuel, por gentileza. Quer ver que esqueci de falar do nosso amigo Jonatas, 1 Samuel, no capítulo 20, também tem uma coisa intrigante. Vou resumir para não... vou pular. 1 Samuel, capítulo 20. Esse aqui também se comprometeu pelo amigo e quase perdeu a vida, né? Diz assim, depois Davi fugiu de noite de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e perguntou, o que foi que eu te fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o meu pecado que cometi contra seu pai? Para que ele queira tirar a minha vida. Verso 2. Nem pense nisso, respondeu Jonatas, você não será morto. O meu pai não fará coisa alguma antes de me avisar, importante ou não, porque ele esconderia isso de mim. Não é nada disso. Pulando para o verso 9, já diz assim, Jonatas disse, nem pense nisso, se eu tiver a menor suspeita que o meu pai está a te matar, certamente eu avisarei. Verso 30. Para logo a gente encurtar, né? 30. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas. Ele disse, filho de uma mulher perversa e rebelde. Aqui o rei deve ter soltado uma palavra não bonita, né? Será que eu não sei que você preferiu ficar ao lado do filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que deu a sua luz? 31. Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem o seu reino serão estabelecidos. Agora, mande chamá-lo e tragam a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou ao pai, por que ele deve morrer? O que ele te fez? Ele peitou o rei furioso. 33. Então Saul atirou uma lança contra Jonatas para matá-lo. O preço de uma amizade, se impor no lugar, e o pai pega a lança e mandou-lhe ver. Ou seja, no mínimo aqui, o cara deve ter desviado, né, dando uma de, sei lá, de Matrix, eu não sei, e não acertou.
Mas o rei mandou a lança contra o próprio filho e Jonatas estava defendendo um amigo. E hoje em dia, pelo que João diz, capítulo 15, 12, será que nós podemos ou devemos ou não se comprometer nesse nível nos dias de hoje? Pois bem, eu deixo o comentário para os nossos irmãos. Espero que o Espírito Santo nos capacite a entender. Sei que não é fácil, sei que não é simples, né? Quanto é parente, eu acho que é fácil chegar assim, não, dá para... Não, mas se for um amigo que não é do seu sangue, mas é aquele amigo, não um inimigo, já falei que eu vou aqui, o inimigo já sabe que a gente não troca ideia, o inimigo é aquele colega de trabalho que está todo dia, mas o amigo, até onde eu me comprometeria para um amigo a ponto de tomar uma flechada, uma lança, me partir no meio, né? Ou emprestar meu nome, me comprometer com o banco e pôr a minha carreira ou a minha vida financeira em risco. Que Deus nos capacite e nos ajude quando chegar esse momento, ou quando passar por isso, para que possamos dar bons exemplos à sociedade e ajudar os irmãos que estão chegando, e até nós mesmos, que muitas vezes pode ter essa dúvida, né? Será que eu faço ou não faço? Será que ela vai fazer ou não vai fazer? Amém? Eu fico por aqui, espero que o Espírito Santo possa nos ajudar. Por gentileza, irmão, participe com a sua opinião, vai nos ajudar a chegar a esse entendimento, ou melhor, o conhecimento, né? Agradeço ao Espírito Santo, boa noite a todos, obrigado pela paciência, obrigado, Ricardo. Fico com vocês. Amém. Quer dizer que você larga a bomba assim, simples assim? Amém? Como assim? Literalmente. Jogou a bombinha aí, ó. O Espírito Santo capacita, pô. Amém. Eu vou me arriscar aqui. Vou começar com um testemunho. Quando eu era do mundo, eu tive um amigo. Eu tive poucos amigos durante a minha vida toda, poucos. E esse cara realmente era um amigo, era um parceirão. Eu era do mundo, mas o cara era meio errado, mas era um amigo meu. Ele teve presente, inclusive, num dos momentos mais complicados, quando eu sofri aquele acidente de moto. Foi o cara que me levantou, que eu estava afogado no sangue. Bom, enfim, o cara era meu amigão. E o que aconteceu? Eu era que meio complacente ao que ele fazia. Eu fui até uma vez ele foi acusado de... eu acho que ele adulterou uma placa do carro. Eu sei que o cara foi quase em cana e eu fui testemunhar ele. E o juiz me perguntou: o que você me diz aí do cara? Eu falei: eu conheço ele há muito tempo e eu nunca vi ele fazer nada de errado. Dei uma maior mentira na frente ali por ele. Aí olha que interessante, você falando isso, eu fiquei pensando. Quando eu me converti, o que aconteceu? A gente simplesmente se separou. Por quê? Porque tudo aquilo que ele fazia, e eu concordava, e eu ajudei ele em várias situações, e ele também me ajudou em várias situações, não deu mais, porque eu comecei a tentar mostrar para ele que aquilo que ele fazia era errado, baseado na palavra. Para ter uma ideia, inclusive, até hoje ele é espírita. E hoje, como eu já também tinha sido, então... Mas acabou a amizade. Eu fiquei muitos anos praticamente sem falar com ele, a gente se falava todo ano no aniversário, bom, enfim, esfriou. E eu tive com esse cara uns 4, 5 meses atrás, eu liguei, falei: pô, meu, vamos almoçar. E ele veio exatamente igual o que ele era, só contando as coisas erradas, os truques que ele dava. Pô, eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste e tentei, muito pouco, mas não teve nem abertura para eu poder tentar levar a palavra para ele. E aconteceu isso. E essa amizade praticamente esfriou. Então, respondendo ao que você falou, se esse cara hoje viesse me pedir ajuda, eu provavelmente, se ele tivesse atropelado alguém e pedisse para me esconder, eu ia esconder ele na delegacia. Isso é fato. Mas quando eu era do mundo, eu encobriria sim o carro, esconderia o cara. Então, assim, eu acho que o entendimento que a gente tem, o seguir a palavra, cumprir o que está na palavra, tem esse preço para nós também.
Óbvio que se um irmão da igreja pedir uma ajuda, é totalmente diferente. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Mesmo que possa acontecer problemas. Isso acontece com todo mundo. Você pode, de repente, ter alguém na igreja que você ajuda e essa pessoa, que nem você emprestou teu terno, estragou o terno. Mas é assim, é uma coisa que a gente corre esse risco, mas é muito mais fácil. Agora, eu não sei se isso está ajudando para a gente refletir sobre isso, mas eu acho que tem muito a ver com essa situação, né? A moça lá, a Baabe, ela escondeu eles, mas ela também não tinha muito o que perder, porque ela já estava perdida, né? Então ela viu neles homens de Deus, foi a chance que ela teve realmente de se consertar, não só a família, mas consertar ela também. Então ela arriscou mesmo. Eu acho que assim, se eu pudesse, se esse cara viesse assim para mim hoje, e eu soubesse que essa aproximação dele, mesmo que ele tivesse feito alguma coisa errada, e que ele viesse com o arrependimento, e eu, e eu sentisse que com a sabedoria e o discernimento que a gente pede para Deus, e eu sentisse que aquilo fosse sincero, talvez eu ajudaria não encobrindo, mas tentando ajudá-lo a se endireitar. Encobrir, provavelmente não. Com certeza, provavelmente não. Com certeza não. Mas é isso, irmãos. Espero ter contribuído um pouquinho aí. Mas que você jogou pesado, jogou. Boa. Comentário. Ei, Ricardo, você comentou, eu estava pensando em algo. O que você comentou é o que eu estava pensando, né? Duas coisas. A primeira quando você fala amizade, por exemplo, no seu caso num tempo era amigo tal, aceitava, compartilhava e zero problema, né? E até se arriscava por isso, mas você nem sentia isso. Hoje já não. Eu acho que tem muito a ver, talvez também, por exemplo, com a história de Raabe, né? Com crenças e valores. Né? Raabe, acho que teve um temor. Ela discerniu o Deus de Israel e teve um temor. Então ela acreditou, veio aquele temor, mas ela adquiriu ali naquele momento de temor um valor que ela sabia que era o que era certo, né? Mesma coisa com o seu exemplo que você falou, né? Os valores que você tinha num certo momento que tinha amizade, não tinha problema. Mas a partir do momento que você criou e absorveu um valor maior, né? Você já começa a ser mais seletivo na amizade, né? No caso, você não se arriscaria hoje, né? Como Raabe se arriscou, mas por uma questão. Talvez por outros motivos você se arriscaria ou colocaria mais mão no fogo, né? Tem um ponto aí importante, né? O valor de uma amizade, acho que da forma que você colocou, Osni, é um pouco... a gente tem que tomar um certo cuidado e tal, porque tem uma passagem muito importante que fala o dito homem que confia no homem. Né? Então, a amizade tem esse limite. Né? Até que ponto você se arriscaria, confiaria cegamente? Certamente vai haver momentos porque nós erramos, somos falhos, mas se fizermos como o Raabe fez, bom coração, crendo, ela se arriscou, ela toda a família, mas foi abençoada eternamente, né? Citada na genealogia de Jesus. Ok. Mas para nós, no dia a dia, isso que você falou, pensar duas coisas, né? Isso, valores, crença, tem muito a ver com as escolhas de amizade, até onde é o limite, a palavra nos ensina, e existe sempre um limite, mas que a gente pode errar ou cometer, não digo errar, né? Se frustrar, acho que essa é a palavra, né? Ser frustrado de um relacionamento, de uma amizade, e isso diz respeito não só a amigo, né? Família, esposa, marido, cônjuge, né? Tem a ver, né? Eu acho que são amizades diferentes de relacionamento,
a gente pode frustrar. Eu acho que tem uma questão importante aí, que é guardar o coração e guardar os valores, né? Você fez isso, ou fazemos isso por amor, ou por valores, por acreditar, às vezes por acreditar que aquela pessoa, irmão, irmã, alguém da família está precisando e você fez. Pode se frustrar? Quer dizer, qual o valor disso, né? Eu acho que está muito na consciência, né? Resumindo, consciência com Deus. Não sei se atrapalhei ou piorei o raciocínio. mas é por aí, né? Valor, limites, confiança, né? No outro tem um limite, porque a gente, né, maldito homem confia no homem, confiar em Deus. Agora, perante Deus, por exemplo, como o caso de Jonas, né? Que você citou. Cara, ele fez o que era correto diante de Deus, porque ele sabia que o pai estava errado naquilo que estava fazendo, né? E qual o mais importante? Ele estava com a consciência tranquila. Ele não estava nem provavelmente se importando porque era o pai. Acho que talvez ele fez aquela crise de consciência: é meu pai, ou ele defende o meu pai, ou defende o meu amigo? Eu acho que ele tinha muito mais a questão do valor, né? Do temor, de saber o que era certo e errado pelos valores que ele tinha, sabendo o que era certo mediante a Deus, temor, né? E aí a decepção pode ocorrer, que não foi o caso. Por isso que eu não gosto de perder a segunda-feira, né? Perdi uma só desde que eu comecei, passada, e depois eu vou rever o vídeo lá, irmãos grava, manda, né? Pra gente saber o que eu perdi na segunda-feira, né, Osni? Mas você machuca a gente mesmo. O povo confunde aqui, né? Complica, né? Você joga pesado com a gente aqui nessa mesa online, né? Mesa redonda, mesa online. O tema de hoje, então, é muito desafiador para todos nós, né? Até que ponto que nós podemos interagir com pessoas e tomar decisões em favor do próximo, né? Caminhar com ele. Eu acho que todos os exemplos que você deu e as observações bíblicas são válidas. A gente tem uma compreensão, se está na Bíblia ali, serve para que algo de Deus seja revelado para nós, para que a gente possa não errar mais e, se erramos, passar a acertar. Eu acho muito interessante isso. Mas, eu pensando no tema que você está abordando, os exemplos que você deu, a gente coloca a família, né, sinceramente, em primeiro lugar, mas não sei se a gente está muito disposto a se sacrificar pela família, principalmente se for um momento de uma prática errada hoje, você tendo conhecimento que a pessoa errou. Eu acho meio difícil você comprar aquela briga e apoiar aquela briga e se comprometer com aquilo, né? Mas eu vejo que se você não vai arriscar a sua vida, se não vai arriscar o seu nome, se não vai arriscar a sua conduta, né, que você tem, eu lembro aqui, estou tentando assim puxar, e os irmãos nos ajudem aí nesse pensamento que eu vou ter, a Paulo, quando escreve a carta de Filemon, se eu estou no raciocínio correto, eu estou tentando lembrar se eu estou dentro dessa fala do Osni. A gente tem um escravo, salvo engano, fugitivo, que causou muitos danos ao seu senhor, e esse escravo chega até a presença de Paulo. Me ajuda aí no raciocínio, porque eu não estou lembrado bem direitinho a carta lá de Filemon lá, né? O contexto geral a gente lembra, mas os pontinhos me ajuda. E naquela conversa ele se converte e Paulo intercede por ele, devolve ele, e fala assim: olha, devolvo como irmão, salvo engano, e o que ele fez de errado aí bota na minha conta, se você tiver que cobrar, não cobre mais dele. Olha só que coisa, né? Paulo, ele extrapola. A Filemon, no primeiro momento, não era amigo, não era parente. E antes de conhecer o Evangelho, praticou coisas erradas. Conhecendo o Evangelho, ele é conduzido, né, a restaurar a sua situação dentro de um endosso financeiro de Paulo. Deixa por mim, eu te pago a conta dele, a dívida dele, se ele te causou prejuízo. Você nem falou isso lá no início, né? Se você vai pagar uma conta, vai dar um cheque para alguém, só que usou, se eu não me engano, a questão do inimigo e tal, mas se você também vai se comprometer isso com o irmão, ainda no domingo de manhã eu falei isso com a igreja, às vezes você quer ajudar muitos estranhos
você faz campanhas fabulosas para as pessoas que você nunca viu, né, dizendo que ama o próximo sem conhecer o próximo, mas tem gente ali do ladinho da sua igreja, sentadinho no seu banquinho, que você conhece, que você ora por ele todo dia, e às vezes você não tem a mesma disposição de se comprometer em mover pessoas, ajudas, para favorecer, quer seja financeiramente, ou quem sabe procurar um emprego, ou quem sabe procurar um médico amigo para consultar aquela pessoa. Você não só fica na oração, você não sai da ação. Então, eu vejo assim, hoje, como a Raabe não tinha essa oportunidade, mas ela vai ultrapassar os limites ali, porque antes ela já tinha ouvido falar quem era o Deus de Israel, e eles já estavam fracos só em pensar no que Deus já tinha feito. Falaram assim, esse povo chegar aqui, nós estamos perdidos. Então Raabe já deu a vitória do povo de Deus como certo. Então ela fala assim, opa, eu preciso salvar minha família. Como que eu vou salvar essa família? O rei já está perdido, minha cidade já está perdida. Pela fé dela, mesmo sem nunca ter visto o Deus de Israel, nunca ter visto um profeta lá, mas ela já ouvia dizer, eu acho que Deuteronômio fala alguma coisa assim, né, que Deus se revela, alguma coisa assim. E ela falou assim, então eu tenho uma saída, eu prefiro negar esse meu reino, essa minha cidade, essa minha cultura pagã, e me associar, vamos dizer assim, né, a esse Deus de Israel, que eu ainda vou conhecer, e passa para a genealogia de Cristo, e nesse inteirinho eu vou tentar levar minha casa junto. Agora, veja bem, vamos pensar do outro lado. Será que os espias não sabiam quem era Raabe? Era impossível eles não saberem quem era Raabe e o lugar que eles estavam se escondendo. Era um lugar que todos os estrangeiros iam, passavam por ali. Não é isso? Mas aqueles espias também se comprometem diante de Deus e, sem conversar com Josué e com os principais líderes, a poupar a vida de Raabe, sabendo quem era Raabe. Vocês confiariam numa palavra de uma prostituta, irmãos? Ele se compromete, ele se compromete e sai. Olha o lado inverso do risco que você tem. E aqueles homens saem sem consultar a sua liderança, e até onde a gente entende, sem consultar Deus. Eu posso garantir a vida dessas pessoas no teu nome, que esse cara podia ser apedrejado. Você o quê? Você está poupando uma prostituta? Quem te deu essa ordem? Você conversou com Deus? Esse cara, foi para lá, entendeu? Daquela forma. E Deus, sendo misericordioso, gracioso, a gente conhece toda a história, né? Vai intervir e sinaliza, como nosso irmão falou ali em cima, né? Sinaliza, ó, se você não sinalizar dessa forma, eu não tenho um compromisso com vocês. Então os espias também deram uma saída para eles. Se você sinalizar, quem estiver aqui, está salvo. Mas lembra que Raabe, numa interpretação humana, sem teologia, ela vai para uma psicologia de interesse pessoal. Ou seja, esse Deus aí já fez, o mar abriu, o rio abriu, tá lá o maná, tá lá aquelas coisas todas, história que todo mundo vinha falando, porque até faz parte da política hoje, uma narrativa contada muitas vezes, se é falsa ou verdadeira, se torna uma verdade. E isso que aconteceu lá, né, dentro de Jericó. Todo mundo falava a mesma coisa, então aquela verdade, aquelas histórias contadas do povo de Israel se tornou uma verdade no coração de Raabe. Então Raabe fala assim, opa, trouxa quem for contra esse Deus, então eu quero pular pro lado de cá. Aí se comprometeu, fez uma aliança, porque ela já estaria perdida de qualquer jeito. Mas o mais interessante é que ela prega essa fé, e tu vem para a teologia, que a graça de Deus atinge, já no Velho Testamento a graça de Deus está lá, o propósito de Deus, tanto que ela entra na genealogia do Senhor Jesus, né? Assunto assim interessante demais. Mas eu penso também nessa, o interesse de salvar a sua família, porque ela já tinha como certa a derrota do seu povo. Né? Humanamente dizendo, ela já tinha, ó, não vai dar para conquistar, então tem que fazer alguma coisa. O que eu vou ter que fazer? Ela mente para o seu rei, ó, vai atrás dele, já saíram aqui nada, estava escondido lá em cima. A mentira aí, ó. Né? Aquela artimanha de prostituta, ela usa ali. Mas aí ela esconde, porque eu sei que essa guerra está perdida, não vale a pena comprar essa briga com o rei. Ficar do lado de um lugar perdido que é do rei. Então, aonde eu entendo que vai vencer é esse aqui, então eu vou me comprometer aqui. Mas os espias ultrapassam o limite. O que eles fazem?
Nós vamos poupar essa prostituta sabendo que isso é condenado aos olhos de Deus? Vamos nos comprometer? E eles se comprometeram. Você está nos salvando? Está fazendo um grande favor por mim? Nós vamos fazer por você. Só temos compromisso com quem estiver aqui dentro. E essa é a nossa verdade nos dias de hoje. A gente tem que se comprometer com quem se compromete com Deus, porque senão você vai se escandalizar, vai ficar ruim, e mesmo assim, nas nossas limitações, às vezes você, na sua ajuda, no seu sacrifício por alguém, você se decepciona. É o risco, nosso testemunho de amor para com as pessoas. Porque se a gente conhecesse o coração das pessoas, com certeza a gente não pecaria em agir ou ajudar ou se omitir. Mas não sabemos. A gente tem que fazer como Paulo. Paulo fala lá, prega, crê que o cara se converteu, e fala assim, olha, eu assumo todo o risco desse cara aí. Se ele te deu prejuízo, cobra de mim agora. Ele já está livre. Olha só que coisa maravilhosa. É por isso que hoje, quando a gente conhece a palavra, é mesmo testemunho do nosso irmão que falou, acho que é o Edson, né? Lá em cima, nosso irmão Edson, pastor Edson. Eu tive na minha fase fora da igreja, eu me comprometi com pessoas erradas. E quase paguei preço caríssimo por isso. Não foi fácil. Só a graça de Deus, com o propósito de Deus já sabendo o que eu iria ser no futuro, ele não deixou eu cair num buraco sem possibilidade de sair. Ele me preservou em práticas que eu tive para que o meu futuro, hoje como pastor, não fosse prejudicado. Foi Deus que me livrou. Eu caí, assim, por confiar em amizade, por confiar em coisas, eu fiz coisas aí que só Jesus para ter misericórdia de mim. Mas em todas elas, Deus falou assim, olha, você errou, mas eu tenho um propósito para você. Então ele me poupou daqueles erros para que eu pudesse, no amanhã, assumir o meu ministério pastoral. Mas hoje eu tenho consciência. Quando eu olho para trás, eu falo assim, meu Deus, como Jesus me ama. Como ele me ama, gente. É uma coisa impressionante. Eu acho que cada um de nós tem uma história dessa aí. Se não fosse esse amor incondicional de Cristo por nós, nós estaríamos perdidos. Parabéns, Osnei. Vou orar por você essa semana para você quebrar nosso galho segunda-feira que vem, viu? Deus abençoe. O mais facinho, né? Eu reforço essa oração aí. Eu reforço essa oração aí, viu? Antes era o Osni que trazia gasolina, agora nós temos um pastor lá do Espírito Santo metendo bala, jogando gasolina na fogueira. Estou só rindo, hein, cara? E hoje eu pega fogo, tacar gasolina. Cadê os bombeiros? Socorro! Agora eu vou fazer um questionamento para vocês. Dentro da nossa caminhada cristã, você tem aquele irmão que se diz irmão, e de repente o cara, você vê que ele está começando a ficar tudo errado. Você consegue chamar ele de irmão? Posso pensar primeiro para depois te responder segunda-feira? É uma dúvida minha, que eu não consigo. Ele começou não sei, eu queria saber se eu estou errado. Ele começou a fazer errado? Sim. Mas ele é impulsivo ou é compulsivo? Os dois. Os dois. E aí, assim, porque é o seguinte, que diz, o que é, por que nós somos irmãos? Que nós éramos criaturas. Passamos a ser irmãos em Cristo, certo? Se o cara não está sendo regido pelo Espírito Santo, está se entregando a tentações, então ele já não tem mais o Espírito Santo. Continuo chamando de irmão, ou posso chamar pelo nominho? Eu tentei chamar de irmão, não consegui. Tenho conversado, tenho falado da palavra, tenho apontado, inclusive, os erros com muita calma, mas já estou no versículo de jogar pérola aos porcos. Agora, continuo chamando ele de irmão, ou eu chamo pelo nome? Olha, o que eu me lembro aqui a advertência. Você está gostando, né, Marquinhos? A advertência de Paulo, ele fala dos como é que fala? Dos sábios da fé. Ter o cuidado com aquelas pessoas que dizem ser irmãos,
diz que professa a mesma fé, mas não são, eles são enviados de Satanás, porque eles querem pregar outro Cristo, eles querem pregar uma outra teologia, né? E não fala daqueles que são fracos na fé, né? Ele fala do fraco na fé, nós temos que ajudar os fracos da fé. Agora, aqueles que são enviados, ele manda expulsar do meio. Aqueles que pregam outro Cristo que não este, expulse do meio. Ele fala do pessoal dos cultos de astrólogos, né? Aquelas coisas de ocultismo que tinha entre os judeus, entre os samaritanos, o problema dos helenistas, né? O pessoal que está na Grécia, lá nos hebreus. Ele fala muito daqueles que são profissionais da fé, e não enquanto aquele que ainda não está renovado e alicerçados, né? Aqueles que ele fala que negou a eficácia da palavra, né? Deus entrega eles a própria vontade, a própria ira, a própria sorte, né? Deus se ausenta deles. Então, Deus já vai se ausentar deles. Então, eu acredito que nós, como emissários, como os homens que são levados à seara para trabalhar, a nossa missão é sempre fortificar o que estão caídos pelo meio do caminho, entre valados e vielas. Porque aqueles que estão de pé não precisam de conserto, mas aqueles que estão fracos na fé, aqueles que ainda não estão, que eu digo terceiro degrau, que não foram alicerçados, não têm dons, não têm manifestações, estão apenas naquele primeiro amor, eles têm dúvida ainda do que é andar com Cristo. Então eu acredito que cabe aquela palavra de Paulo aos profissionais da fé, que dizem ser e pregam outro Cristo. Teve aquela briga lá na carta, né, primeiro concílio dos Atos dos Apóstolos, que ele fala, eles botaram uma carta que quanto aos gregos, que passaram a ser chamados pelos cristãos, eles falam assim, há 4 coisas que podemos submeter os gentios, enquanto a nós, que somos judeus, tem aquela briga da lei judaica. E quanto aos gregos, apenas carne sufocada, prostituição, do sangue, ele falou dessas partes que ele fala lá em Coríntios. Agora, quanto aos profissionais da fé, ele manda expulsar. Agora, se é um irmão que não é um profissional da fé, eu acredito que tem que tratar com amor. Quem sabe que com amor, você sendo uma carta da Bíblia, ele venha para cá. Ele está apenas na dúvida. É tipo o filho pródigo. O pai não é proibido dele sair. O filho pródigo quis o quê? Digno de apredejamento. Ele queria a morte do pai, porque ele queria a herança antes da morte. Ou seja, ele está desejando que o pai morra. Eu quero a minha parte, a minha herança. E o pai, tá bom, vai embora. Não vai atrás de você, não. E ele que é a ovelha perdida, que quis voltar. O pai não foi atrás dele. E Jesus fala que o pai ficou aguardando o seu retorno. Mesmo lá, na prostituição, largado, mas ele não volta. Aí que ele faz? Alegria em uma festa, porque estava perdido, estava morto e ressuscitou. Eu acho que caberia aguardar na porta com amor e carinho o retorno dele. Eu penso assim. Mas enquanto isso, eu chamo de irmão ou chamo pelo nome? Eu chamaria de irmão. Chamaria? Chamaria. Mesmo sabendo que ele saiu e foi cultuar outros deuses? Também? Eu estava falando aqui. Não, só quero ter certeza. Deixa eu responder. Eu faria isso. Eu faria isso. Gostei que o Osni falou, mas deixa eu responder para o Ricardo. Ricardo, esse coração duro, julgador, para com isso, rapaz. Ama mais o irmãozinho. Aqui, vou chamar de irmão no irmão. Rapaz, não importa. Tá bom, Edson. Edson. Amor. Tá muito julgador. Não precisa falar do irmão. Não, eu estou trabalhando, está dando trabalho, mas é que eu senti isso, por isso que eu fiquei na dúvida. Ué. Não, mas eu entendi, Ricardo. Mas sabe qual é o ponto? Essa questão aqui a gente fica. Não está errado, tá? Mas a gente começa a olhar com aquele olhar mais crítico do que o olhar de misericórdia. Eu tenho uma visão sobre essa situação aí que é complicada, tá, Ricardo? Eu concordo com o seu dilema aí, que é muito complicado, né? Quando você tem assim uma convicção de uma pessoa que está no caminho completamente errado, né? Desfavorável ao cristianismo, né? Como Paulo os cita aí chamá-lo de irmão no sentido da mesma fé, do mesmo comportamento. Quando a gente fala assim, meu irmão, aí você está se comprometendo com os atos dele também.
similar a ele, né? Irmão se aproxima. Eu acho complexo demais. Eu entendo e compreendo a sua dúvida e teria essa dúvida também, né? Se caso em algum momento acontecesse comigo também. Mas eu, por outro lado também, o nosso irmão Carlos aí, ele também fala, e a gente pensa no seguinte, a gente, quando acontece isso, no meu pensamento, quando acontece isso de alguém que se sai da presença de Deus, começa a praticar todas as coisas erradas, se a gente já tinha um comportamento carinhoso com ele, eu acho que você não peca em continuar com esse tratamento carinhoso com ele, né? Até que ele volte. Né? Porque eu costumo dizer dentro das nossas igrejas o seguinte, que a igreja é o único exército que não socorre os seus feridos. A gente vê isso pelo testemunho que a gente mesmo dá ênfase dentro da igreja muitas vezes. Por exemplo, chega uma pessoa que se converteu ontem e fez coisas terríveis do mundo, aí você ouve o testemunho daquela pessoa e ele aparece na porta da sua igreja, você está falando assim, dá o microfone assim, conta o seu testemunho para nós. Você não conhece a pessoa, não sabe o que é, mas você tem o testemunho dela, você dá o microfone. E ela começa a falar o seu testemunho e a igreja, glória a Deus, aleluia, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, transformou e tal, tal, tal. Agora pensa o contrário, você tem um irmãozinho que caminhou com a gente ali na igreja, né? Algum tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15, 20 anos. E de repente ele dá aquela escorregada que machuca, escandaliza. Todo mundo fica perplexo, né? Coisa terrível, como eu já vi um ministro de música de uma denominação que participou de uma organização criminosa que levou à morte um casal que vendia ouro de porta em porta, no varejo, aliança, joias, né? Ele, sabendo disso, organizou, marcou o encontro para ver as joias, chegou lá, tinha 2 malandros que sequestrou e matou o casal. Esse cara foi preso por muito tempo. Pagou a sua pena e voltou para a igreja. A igreja nunca mais deu oportunidade a ele para nada. Para nada. Ele era ministro de música, ele cantava no coral, regia coral, fazia tudo. Nunca mais. Você vai se restaurar porque se arrependeu, mas microfone e ênfase, nunca mais. Então a gente tem muita dificuldade de restaurar de verdade aqueles que caminharam conosco e por algum momento se deslizou, perdeu, né? Mas se chega alguém hoje convertido, você ouviu um testemunho, mas que nunca caminhou com ele, você abraça e chama de irmão na porta da igreja, e leva para almoçar na sua casa, jantar, ou numa churrascaria. Mas aquele camarada que caminhou com você 10, 20 anos ali, pecou de alguma forma, né? Aquele Judas que caminhava com Jesus na sacolinha, né? Caminhando, nós já falamos sobre isso, né? E Jesus nunca interferiu nisso, o amou até o fim. Ele sai para cometer o seu pecado, mas até ali Jesus sabendo de tudo, Deus o amou, Jesus o amou até o fim. E eu tenho certeza, se esse linguajar na época de Jesus chamaria Judas de irmão. Eu creio assim, mesmo sabendo das falcatruas, que só Jesus sabia, mas nós não vamos ver Jesus em nenhum momento argumentando isso com algum, nem com João quero mais chegar. João, você que é o mais chegado, abre o olho com Judas. Eu conheço aquele camarada. Ele não fala. Tanto que na última ceia todo mundo achou que Judas ia sair para comprar alguma coisa, que ele era tesoureiro ou faltou alguma coisa. Nada, ele foi lá para pegar as moedinhas e mostrar quem era Jesus. E Jesus o amou até o fim. Então a gente precisa também considerar essas coisas. Não sou contra você que ouviu com a pessoa foi transformada por Jesus e vai dar o seu testemunho. Não sou contra. Faz parte da caminhada. Mas também a gente tem que estar atento que aqueles que caminharam conosco, que por algum motivo, o filho pródigo, né, voltou arrependido, a gente continuar chamando ele de irmão e devolvendo a ele os anéis, a sandália, a roupa nova e fazendo a festa para ele também. Né? Porque a parábola do filho pródigo é muito interessante, que alguém já dizia que um tema de um sermão assim, dentro da igreja, mas fora da igreja, que era a questão do irmão mais velho. Dentro de casa, mas não quis aceitar o irmão de volta. Então, sermão não sei quem pregou, deu um tema muito interessante, foi muito profundo. Vou tentar achar isso aí, depois eu compartilho com vocês. Que fala essa questão. Então, eu conheço a sua dúvida, tiro o chapéu para você, Ricardo, mas a gente precisa caminhar refletindo sobre esses dois lados aí. É complexo.
Mas que Deus nos ajude. Um bom tema pro Osni, né? Para qualquer dia desse aí. Já com nós. Dá ideia, pastor, não dá ideia, não dá ideia. Marquinhos, faz tempo Glória que a você Deus, não fala. irmão. Vai, nós passamos o horário, mas hoje pode. Não, em detalhe, irmãos, e aqui na reflexão aqui, eu estou aqui de palavras abençoadas, os comentários, e o que o Espírito Santo me trouxe aqui a lembrança, né? Aí o irmão Osni começou, né, depois, né, da ministração da palavra, no comentário ele foi lá no filho pródigo falando do pai, e o pastor Arildo foi falando do irmão. E foi o que Deus me trouxe a lembrança aqui, irmãos, juntamente de Provérbios 17 e 17. Né? Que foi lido, né? Um dos versículos. Em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. É que eu contemplei, irmãos, a maravilha da conexão de Deus. Quantas pessoas, assim, a gente parar para analisarmos, assim, nossas vidas, né? Os amigos improváveis. E amigos esses, irmãos, que às vezes nem um irmão, nem uma irmã, nem alguém ali de sangue é tão amigo quanto, irmãos. É impressionante. É algo divino. A gente não explica. Totalmente improvável. Mas vem o amor, vem o carinho, vem a consideração. Só que nesse versículo diz assim, todo tempo. Que todo tempo é esse? Né? Os outros versículos completaram, irmãos. Em todo tempo a pessoa bem, em todo tempo a pessoa por cima, em todo tempo a pessoa com equilíbrio espiritual, em todo tempo, irmãos. E o amor é isso, irmãos. Entendeu? Às vezes a pessoa não tem nada ali para te retribuir, para te dar, mas você ama. E é esse amor que vai fazer a diferença sim, irmãos. Precisamos sustentar e manter isso. E eu lembrei aqui, Ricardo, que eu, de um tempo da minha vida para cá, né, Deus ministrou o quanto que eu sou abençoado. E eu ministrar isso para as pessoas simples, ou abençoado, ou abençoada. Então, assim, por onde eu passo, eu ministro isso. Quer seja no trabalho, no futebol, eu já fui até questionado por que as pessoas me chamavam de abençoado, por um jogador do time contrário. Pô, por que te chama de abençoado? Eu falei, rapaz, me chama de abençoado porque eu abençoo. Eu chamo as pessoas de abençoado. E eu já fui confrontado com isso. Por ver algumas situações, Senhor, eu estou falando que a pessoa é abençoada, mas misericórdia. Será que isso é a palavra, irmãos? É em ti, é lá em Abraão, é no pai da fé. Deus já decretou e eu só estou indo contra, às vezes, é uma realidade que a pessoa está vivendo. Às vezes, no natural, as pessoas olham, rapaz, e eu vou usar minha boca para falar que a pessoa é amaldiçoada? Eu vou usar minha boca para dizer que você é um desgraçado? Eu sustento, irmãos. Não, abençoado. Vamos lá, mas buscando dar uma orientação. E voltando aqui para o filho pródigo, irmãos. O que ocorre? Né, o pai, né, nessa parábola, né, já com aquela expectativa de que é meu filho, independente do que ele viver, independente do que ele passar, é meu filho. Eu tenho uma casa para ele. Eu quero me relacionar com ele. E aqui é a atenção que nós temos que ter como irmãos. Né? O irmão não se encaixou que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Quem era o irmão dentro de casa? Um competidor? Quem era o irmão? Uma pessoa indiferente? Um irmão. Você sabia que o irmão teu está numa condição de desgraça. E esse irmão, ele decide se arrepender, se consertar e voltar. Que sentimento é esse, irmãos? Então, assim, essa palavra, assim, para mim, né? Para eu me policiar. Né? Porque eu poderia ser esse que saiu de casa. Aí aquele que ficou, que tinha a presença do pai, mas não desfrutava das coisas, da presença das coisas que o pai tinha, não conseguiu se alegrar com a volta do irmão. Que o pai entendia que estava morto e reviveu, e aquele irmão, um mimimi.
E às vezes nas igrejas nós estamos assim, né? Com esse mimimi. Não, vamos abraçar o irmão, vamos acolher o irmão, vamos amar o irmão. Amém? Esse era o comentário aí. Eu estou aqui. É muita bênção, irmãos. É muita informação daqui. E glória a Deus. Viajei aqui agora. Viajei, irmão. Viajei. Amém, Marquinhos. Glória a Deus. Já entendi. Obrigado pelas orientações. Ele me lembrou agora falando que você vai profetizar aquilo que não existe como se existisse. Sim. Ô, meu irmão, não é meu irmão, mas eu estou profetizando uma coisa futura, é como se fosse a fé. É profetizar como se existisse, trazendo a existência. Entendi isso. Ainda não aconteceu. Uau. Amém. Vamos deixar um pouquinho para a semana que vem, não? Senão vira vigia. Misericórdia. O pastor Arlindo, o senhor fecha hoje a nossa reunião? O senhor pode orar por nós, pastor? Com certeza, um maior prazer. Depois vocês passam notícia pelo WhatsApp do pastor Carlinho, tá? A gente não tem um contato dele, só no grupo. Como é que foi a consulta dele? Se vocês tiverem notícias, passa para a gente continuar orando. Tá joia? Pode deixar. Vamos falar com Jesus, então. Senhor, louvado seja o teu nome. A nossa gratidão por esse dia que o Senhor acrescentou à nossa existência, por este momento, Deus, dessa sala de palavra, de estudo, uma sala de comunhão, Deus, entre irmãos, graças a Deus. Quero agradecer por cada irmão que participa toda segunda-feira, agradecer, Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um deles. E neste momento, queremos interceder pelo pastor Carlinhos, onde estiver, com quem estiver, pedimos a tua bênção sobre as mãos que estão acolhendo ele agora lá no hospital, pedindo a tua bênção sobre as medicações, sobre o diagnóstico, sobre a esposa. Enfim, Deus, que ele seja alcançado pela tua graça e pela misericórdia, porque com certeza, meu Pai, ele é conhecido pelo Senhor pelo nome, então ele é teu filho, amado do Senhor. Então esteja com ele neste momento, e assim esteja conosco também. Se há alguém entre nós com enfermidades, com alguma outra dificuldade, que o Senhor esteja abençoando, nos conduzindo, nos favorecendo, porque saberemos, Deus, dizer sim às pessoas que a tua boa mão tem agido sobre nós, tem nos conduzido e nos abençoado ao longo da nossa existência. Por isso, continue, Deus, conduzindo o teu povo, aplanando os nossos caminhos, para que possamos, Deus, caminhar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Abençoa, Deus, todos nós. Cuida de nós, que a semana seja uma semana, Deus, das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Se as dificuldades aparecerem, nós podemos contar, Deus, com a sua companhia, com o seu amor, com a sua graça, com o seu favor. Cuida da gente e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória Amém. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Até Amém. segunda-feira. Vou orar por você. Vou orar por você. Por mim também, viu, Quebrante esse coração, traz alguma coisinha mais assim, sabe? Rosni, obrigado, irmão. Valeu, gente. Valeu. Glória a Deus. Boa semana. Manda o pastor Carlinhos. Tem notícia, manda para nós. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Eu quero ver, quero me entregar por inteiro ao seu amor.